Este é o som do Domínio da Guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bem-vindo. Muito bom dia a todos. A Semana Mediática teve um ator inesperado, o Papa Francisco, que numa entrevista pareceu sugerir que a Ucrânia devia ter a coragem de levantar a bandeira branca e de iniciar negociações de paz com a Rússia. General, como é que devemos interpretar este episódio que tanta celeuma gerou? É verdade. A Semana Mediática talvez tenha sido mesmo marcada por este episódio. Eu gostaria de começar aqui pela parte, digamos, mais formal deste assunto. Na verdade, o Papa deu uma entrevista a uma rádio suíça e não me parece que o formato escolhido tenha sido o mais adequado para um assunto que continua a ter uma tamanha relevância do ponto de vista da análise da geopolítica mundial. As entrevistas, quando são dadas na rádio, são sempre muito espontâneas. E talvez este assunto merecesse que o Papa tivesse escolhido uma outra forma para fazer passar a mensagem. Isto é, fazer um discurso, um comunicado, enfim, encontraria certamente muitos outros processos de fazer passar uma mensagem que deveria ter sido relida, estudada, palavra a palavra. O facto de ter aceito falar sobre este assunto numa entrevista rádio permite sempre um menor cuidado. Não é? Ele é muito espontâneo sobre o seu pensamento, sobre os vários assuntos, e isto depois tem repercussões muito grandes, porque nós não podemos esquecer que Sua Santidade fala diretamente com as pessoas, por cima dos instrumentos políticos dos governos. Ele fala diretamente aos fiéis, independentemente da sua nacionalidade. Portanto, ele é, poderíamos dizer, utilizando uma linguagem contemporânea, é um influencer. Ele é um influencer, porque ele fala por cima daquilo que são os limites políticos que os Estados exercem sobre os seus cidadãos. E, portanto, a sua mensagem tem um impacto muito grande junto da opinião. Mas vamos talvez passar agora ao conteúdo. Portanto, desta primeira parte, o que me parece aqui importante ressaltar é que provavelmente este assunto não deveria ser abordado numa entrevista de natureza radiofónica. Mas o que, digamos, mais confusão e celeuma levantou foi a ideia dele ter referido que a Ucrânia deveria levantar a bandeira branca. A bandeira branca é um símbolo internacionalmente utilizado nas convenções relativas à guerra como a determinação de uma rendição absoluta. Isto é, eu deposito as armas e entrego-me à vontade do vencedor. E com isso o que eu faço é poupo a minha vida. Portanto, isto tem um significado, que é um significado que extravasa largamente provavelmente até aquilo que era a intenção do Santo Padre quando fala sobre isto. Ele provavelmente, quando fala em bandeira branca, estaria a referir-se à paz em geral, mais do que a uma rendição absoluta incondicional. É claro que perante isto o Vaticano teve necessidade de se vir explicar. Foi para isso muito pressionado pelo próprio clero da Conferência Episcopal da Alemanha. Os bispos alemães sentiram-se tremendamente incomodados, julgo que grande parte dos cristãos, a esmagadora maioria, também terá ficado incomodada, e vieram pedir aquilo, a palavra até interessante, uma substantiva explicação. Isto é, não apenas até uma explicação. O Kremlin usou logo isso a seu favor, não é? Como é óbvio. Exatamente, não seria uma substantiva explicação sobre o significado destas palavras. E depois veio o Vaticano procurar, enfim, que encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que é o sentimento que há de que a solução passa mais por influenciar a Federação Russa a pôr o fim à sua ofensiva, isto é, a Federação Russa é que tem nas suas mãos verdadeiramente os instrumentos de fazer a paz, não é? Em vez de forçar a Ucrânia a render-se, porque o render, eu julgo que nós talvez não tenhamos muito esta ideia.
No dia em que a Ucrânia se render, haverá 20 a 30 milhões de ucranianos que vão saltar as fronteiras para a Europa. Claro. Não vão ficar os ucranianos à mercê dos russos. Vão 20 ou 30 milhões saltar para a Europa. É por isso que todos aqueles que acham que devemos trocar território por paz, estamos a enganar-nos nas duas coisas. Estamos a dar território, que é o que a Federação Russa quer, mas estamos a dar outros pontos de partida para exercer maior influência ainda sobre a Europa. E não é despiciando esta questão de toda a migração que pode vir dali. Quem não teve dúvidas, como muito bem disse a Maria João, foi Moscovo. Lá saltou mais uma... Humanista, lá se abriu mais uma coisa a dizer que o Papa está no caminho certo, a Ucrânia deve imediatamente render-se e sujeitar-se às condições que lhe forem impostas pela Federação Russa. Portanto, há aqui um problema de fundo e de partida que é, para falar sobre este tema, provavelmente uma entrevista a uma rádio não seria o meio mais adequado para uma questão que é tão sensível e que, enfim, nos influencia tanto a nós, sobretudo na Europa. General, enquanto se continua a esperar pela aprovação da Câmara dos Representantes do pacote de ajuda militar norte-americana à Ucrânia, a guerra continua e com alguns progressos russos no terreno e ataques da Ucrânia também às refinarias russas. O que é que pretendem atualmente os rivais, cada uma das partes? Sim, é verdade. Eu começaria por destacar, talvez, neste assunto, a guerra da Ucrânia, dois aspectos que foram também importantes esta semana. O primeiro é, temos finalmente a adesão da Suécia. É o 32º membro da Aliança, portanto um processo de grande vitalidade. Mas foi um processo muito atribulado, como sabemos. Turquia numa primeira fase, depois Hungria, agora nesta fase final. E porquê é que eu trago a questão da Hungria aqui? Porque há um fato muito relevante esta semana. O embaixador norte-americano na Hungria pegou no microfone e não foi numa entrevista, foi numa declaração oficial, veio dizer a Viktor Orbán que ele tem que tomar uma decisão sobre o lado em que está. Isto ainda não tinha acontecido. Haja alguém. Não tinha ainda acontecido em público, com este vigor, com um representante dos Estados Unidos. Isto é um facto muito significativo sobre o qual não temos falado, do meu ponto de vista. Mas já nos temos questionado, não é? Quando é que alguém punha Quando é que alguém vinha a público dizer isto? É evidente que Viktor Orbán não vai reagir a isto, porque Viktor Orbán está com... não vai optar entre um e outro. Viktor Orbán já optou por Trump e, portanto, ele espera que esta posição norte-americana até possa vir a ser revertida em face daquilo que são as eleições norte-americanas. Mas este aspecto é importante porque mostra como a guerra da Ucrânia tem uma influência decisiva, inclusivamente, naquilo que nós considerávamos que era a aliança mais sólida do ponto de vista político-militar que existia à face da Terra. Bom, mas vamos então aos recentes desenvolvimentos. Do lado russo, há duas ideias aqui que me parecem muito fundamentais, que é, estão numa fase em que dispõem da iniciativa de natureza militar e estão a procurar fazer incidir essa iniciativa militar em duas áreas diferentes. Uma área é a reconquista dos territórios que, entretanto, perderam, que eles já tinham conquistado no início, mas que, entretanto, as contraofensivas da Ucrânia tinham recuperado. E, portanto, eles estão a procurar, sobretudo ali a sul de Zaporísia, na região de Robotyne, procurar recuperar e esmagar aquela bolsa que tinha sido criada quando foi da contraofensiva de verão da Ucrânia. E o outro é lá mais para cima, onde está à procura ali na região de Kupiansk, em recuperar também territórios que a Ucrânia tinha conquistado de uma forma, aliás, muito célere em poucas semanas, tinha avançado dezenas de quilómetros. E, portanto, trata-se de um processo de reconquista de um território que já tinha sido e depois tinha sido perdido, etc. Isto é, há aqui um conjunto de territórios nesta linha da frente que sucessivamente têm estado a mudar de mão, sem que isso signifique, em relação àquilo que era a posição inicial, ganhos significativos. Onde há avanços
onde há progressos da Federação Russa tem sido efetivamente na região de Bakhmut e de Avdiivka, onde procura efetivamente atingir aquilo que podem ser os limites geográficos do Oblast de Donetsk, que foi incorporado na sua totalidade na Federação Russa através de uma disposição constitucional. E, portanto, aí sim, efetivamente, há avanços. No entanto, esses avanços também não têm sido tão significativos como aquilo que nós, enfim, podíamos esperar após a ruptura das primeiras posições defensivas. A Ucrânia tem-se aguentado relativamente bem, tem vindo a perder algum terreno, mas tem, sobretudo, procurado evitar baixas. Bom, do lado da Ucrânia, a Ucrânia está a procurar retomar a iniciativa em duas áreas específicas. A primeira é, utilizando aquilo que são aquelas forças que são constituídas maioritariamente por cidadãos russos descontentes, fazer incursões em próprio território da Federação Russa, na região de Belgorod e na região de Kursk, no sentido de fazer com que essas incursões sejam percebidas como uma ameaça que obrigue a Federação Russa a reposicionar as forças que tem na frente e, dessa maneira, impedir a Federação Russa de concentrar os efetivos suficientes nas regiões onde tem a iniciativa, portanto, procurar desviá-los daquelas posições que são mais perigosas, obrigando-os a trazer para o interior, através da Federação Russa, para fazer face a estes avanços. E, por outro lado, tem agora conduzido operações em profundidade que são bastante interessantes. Os alvos agora são refinarias. As refinarias parecem constituir para a Ucrânia o seu objetivo principal dos combates em profundidade. Porquê as refinarias? Nós, em 2022 e 2023, a Federação Russa fez um ataque em larga escala àquilo que terá enviado talvez mais de 1000 vetores aéreos, entre mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, drones, etc., contra a infraestrutura elétrica ucraniana. E isso chegou a deitar abaixo cerca de 40% da capacidade ucraniana. Pois este exemplo da Federação Russa está agora a ser replicado pela Ucrânia, não sobre a infraestrutura elétrica, mas sobre um ponto bastante mais sensível para a Federação Russa. É a questão... Porque a Rússia é um país extraordinário do ponto de vista dos seus recursos energéticos em bruto. Mas o número de refinarias que tem disponível não é muito grande. Portanto, ela tem muito petróleo em bruto, mas tem depois poucos produtos derivados do petróleo refinados. Ela está, enfim, com algumas dificuldades. Daí que o alvo seja exatamente este, porque não há muitas refinarias espalhadas. As refinarias passaram a ser o alvo da Ucrânia. Porquê este alvo das refinarias? Primeiro porque elas têm sido atingidas com alguma facilidade e, portanto, estão bastante vulneráveis. Mas depois, porque a Federação Russa, para evitar fazer subir o preço dos combustíveis, que é a consequência imediata destes bombardeamentos, foi obrigada a impedir a fazer uma proibição de exportação dos produtos refinados, com efeito a partir de 1 de março, exatamente para ter suficientes produtos para não ter que aumentar os preços. Portanto, a Ucrânia está a procurar refletir sobre o custo de vida dos russos através do ataque às refinarias e, portanto, de alguma maneira, as refinarias são um alvo politicamente muito visível, por um lado, mas, por outro lado, também pode influir naquilo que é o custo de vida dos cidadãos da Rússia. E, portanto, digamos, do ponto de vista da grande análise, o que procuram neste momento os dois contendores são basicamente isto. Quer rapidamente recuperar território que foi perdido pelas contraofensivas da Ucrânia. O outro quer influenciar o custo de vida dos russos e fazer chegar com que a ideia de Putin de que esta guerra é uma guerra longe, distante e que não tem influência sobre a economia russa pode não ser exatamente assim.
Entretanto, já começou o período do Ramadão sem que se chegasse a um acordo entre Israel e o Hamas. General Arno Moreira, em que ponto diplomático, militar e até humanitário estamos neste momento? Foi imenso o esforço feito pelos Estados Unidos, pressões, diálogos, conversações, negociações, para que fosse possível entrar no período do Ramadão com um acordo entre Israel e o Hamas. Parece-me que nenhum dos dois estava interessado neste acordo. E foram encontrando todos os subterfúgios necessários e suficientes para que isso não fosse assinado. Pelo lado do Hamas, o Hamas sabe que o Ramadão é um período muito especial, com uma importância religiosa extrema. E que, em face daquilo que são as limitações tradicionais de acesso à esplanada das mesquitas em Jerusalém, que esta situação explosiva de segurança nesta área muito específica lhe poderia ser favorável. Isto é, se ele fosse capaz de utilizar este período religioso em que as pessoas vão à mesquita de Al-Aqsa, etc., dezenas de milhares por dia, que em face daquilo que são as opções securitárias de Israel nesta região, que pudesse haver aqui conflitos que ajudassem a alimentar esta guerra do conflito permanente com Israel. E, portanto, parece-me a mim que o Hamas não estava interessado em que entrássemos no Ramadão num período, digamos, de paz e de tréguas, para poder explorar politicamente este caso. Do ponto de vista de Israel, este período, numa altura em que ele já controlava, digamos, de forma bastante expressiva, o norte da faixa de Gaza, em Khan Yunis está neste momento a fazer, sobretudo, operações de menor envergadura. O avanço sobre Rafah, no sul, seria, digamos, agora este o momento. Ora, há agora aqui um diálogo interessantíssimo entre Israel e os Estados Unidos da América. Porque Israel não quer dar a perceber que aceita aquilo que são as imposições dos Estados Unidos, não é? Mas tem estado a fazê-lo. Essa é que é a verdade. Tem estado a fazê-lo. Não iniciou no dia 10, como tinha ameaçado, as suas operações sobre Rafah. Lembramos que os Estados Unidos tinham imposto a existência de zonas de segurança para os civis palestinianos, um plano de segurança para os civis antes do início das operações sobre Rafah. Israel está neste momento a falar das ilhas sobre as áreas securitárias e humanitárias para apoiar a população. Portanto, Israel, não obstante arranjar aqui outros argumentos, na verdade está a alinhar-se também naquilo que são as recomendações feitas pelos Estados Unidos. E depois há aqui um ponto também muito importante das recomendações dos Estados Unidos. Lembramos que os Estados Unidos falavam sobre a autoridade palestiniana sempre acrescentando um adjetivo. Autoridade palestiniana renovada. Pois conseguiu que Mahmoud Abbas nomeasse um novo primeiro-ministro. Este novo primeiro-ministro, Mohamed Mustafa, é um homem formado nos Estados Unidos, com uma especialidade na área da economia, um especialista, portanto, em assuntos de natureza económica, um tecnocrata, portanto, alguém que com maior facilidade pode reunir consensos políticos à sua volta e que já recebeu uma missão muito específica, que é organizar a transição do poder em Gaza, por forma a que Gaza e a Cisjordânia tenham exatamente a mesma administração. Isto, leia-se, é a administração norte-americana a trabalhar nos dois lados. E, portanto, não obstante nós visivelmente não tenhamos ideia e não estejamos a ver, na prática estamos a ver que a administração norte-americana tem vindo a condicionar todos os lados neste sentido. Vamos ver se finalmente se consegue chegar a um acordo. Enfim, não está fácil. Tenho a impressão que na próxima semana ainda tornaremos a falar sobre isto. General, começaram hoje as eleições presidenciais na Federação Russa, vão até domingo. Há 4 nomes na corrida, mas já se sabe, não é? Qual será o vencedor? Mas pronto. A nossa cortina de fumo, no entanto, tem a ver com a acusação feita pelo Serviço de Informações Externas russo sobre os planos de Washington para lançar um ataque ao sistema de votação remota. Que história é esta, ou que cortina é esta, General? Cortina é esta.
Bom, em primeiro lugar, Charles Michel já se adiantou aos resultados, já deu os parabéns pela vitória esmagadora. Bom, portanto, nós não temos nenhumas ilusões sobre isto. E Moscovo... Até já podemos congratular pelo próximo, pelas próximas. Exatamente. E Moscovo, que é quem conta os votos, também não tem dúvidas nenhumas sobre este resultado. Mas o que nos traz hoje aqui à cortina de fumo é esta imagem, esta acusação feita pelo Kremlin de que os Estados Unidos se estão a preparar para influenciar a votação nestas eleições presidenciais. Como se os Estados Unidos tivessem alguma preferência sobre os 4 candidatos que estão ali. Os 4 candidatos foram todos escolhidos a dedo. É só para constarem no boletim de voto. É para constarem. E todos eles têm, como eu já uma vez referi aqui, 2 características principais. Primeira, todos eles são alvos de sanção pela comunidade internacional. Isso parecia ser para poderem ser admitidos, condição para serem admitidos. E o segundo é que todos apoiam a invasão feita pela Federação Russa à Ucrânia. E, portanto, não há nenhuma maneira de poder acusar os Estados Unidos de procurar desviar esta eleição para um lado ou para o outro. Simplesmente. O que eles vêm trazer é aquilo que se não pode controlar ou que se não pode observar, que é a questão do voto à distância. O voto eletrónico é, nas mãos de um regime como o Kremlin, a solução para tudo isto. Os votos vão aparecer. Não vão aparecer apenas nos candidatos, e já sabemos que os botões de Putin, o botão de Putin funciona nessas coisas, mas os outros botões não funcionam como magia, não vão funcionar, mas permite, sobretudo, simular votos. Porque o problema de Putin não é ganhar. O problema de Putin é a afluência às eleições. É que se não houver uma afluência às eleições, isto pode ser visto como um voto de desconfiança da população russa em relação a Putin. Ora, o voto eletrónico permite que constem lá os votos todos que sejam necessários para garantir o número de votos que dê uma certa credibilidade e unanimidade nestas votações. Parabéns, Vladimir Putin, por mais esta reeleição. E hoje o nosso ponto de mira está colocado na Arménia e no seu progressivo distanciamento em relação à organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderado pela Federação Russa. General Arnaud Moreira, por que está a degradar-se esta relação? Está a ficar feio, e eu noto nesta linguagem, sobretudo por parte da Federação Russa, exatamente o mesmo tom de voz que utilizou antes de invadir a Ucrânia. Quando a União Soviética se desintegrou em 91, entendeu por bem que era importante, do ponto de vista da sua segurança, conservar dentro daquilo que era um arco de segurança um conjunto de países, sobretudo do sul do Cáucaso, Arménia, Azerbaijão, mas também da Ásia Central, o Quirguistão, o Cazaquistão, etc. E, portanto, formou esta aliança. Ora, esta aliança não apenas não foi capaz de cumprir os seus objetivos, como também não foi capaz de reagir àquilo que foi o ataque convencional feito pelo Azerbaijão sobre a Arménia, quando os dois fazem parte da mesma organização de segurança liderada pela Federação Russa. Desde 22 de maio, que o presidente da Arménia veio dizer que está suspensa a sua participação nesta organização. E há agora tentativas de aproximação ao Ocidente. Ora, isto é perigosíssimo outra vez para a Federação Russa. E, portanto, a Federação Russa, o que veio dizer esta semana foi: os dirigentes da Arménia devem ter muito cuidado com a situação perigosa em que estão a colocar a Arménia. Isto são as mesmas palavras que nós ouvimos de Vladimir Putin antes da invasão de 2022 da Ucrânia. E, portanto, o problema da Arménia é um problema que corre o risco de se transformar em mais uma intervenção armada. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Foi um prazer, um bom fim de semana para todos. Até sexta. Obrigado.